9 mulheres artesãs se reuniram e formaram o Esquadrão DIY, com apenas uma missão: fazer artesanato. Pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. E esse vídeo vai ser um desafio do Esquadrão DIY, o segundo desafio. O primeiro eu não consegui participar, infelizmente, mas nesse eu tô presente. E esse desafio, pessoal, a gente fez uma espécie de amigo secreto, onde cada uma de nós tirou uma amiga. E a gente vai se inspirar no trabalho dessa pessoa para reproduzir ele ou então usar como inspiração. E olha só quem eu tirei. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Lavínia do canal Criar e hoje eu estou aqui no Decorando e Tal porque a Kizzy vai fazer um projeto inspirado em algum trabalho meu e eu tô morrendo de curiosidade para saber qual o trabalho que a Kizzy escolheu. Então bora assistir comigo? E eu fiquei super feliz em ter tirado a Lavínia. Eu sou muito fã do trabalho dela, acho ela super criativa. Tem muitos trabalhos dela que eu adoraria reproduzir, mas eu tive que escolher um só. Eu vou deixar aqui no link da descrição o vídeo que eu me inspirei para fazer esse projeto de hoje e vou deixar também o link do canal de todas as participantes do Esquadrão. Bora lá? E eu começo o projeto de hoje com uma medida de farinha de trigo que eu vou despejar aqui num recipiente. Uso a mesma medida de cimento branco e vou colocar aqui no mesmo recipiente. Agora eu vou dar uma misturada aqui nesses dois pós, deixando eles bem homogêneos, pessoal. E então eu venho com cola branca da marca Cascorez, né? Pelo menos é a que eu tenho aqui e é bem forte, e uso a mesma medida para colocar nessa mistura. Então eu vou mexendo e misturando todos os ingredientes, como se eu estivesse fazendo aqui uma massa de pão, pessoal. É bem interessante, eu gostei muito de fazer essa massa, não posso negar. Misturo bem e ela incorporou ali toda a cola ali nos ingredientes secos. Então eu vou usar aqui um pouco de água que eu coloquei no mesmo potinho para aproveitar o restinho de cola que tinha e vou colocando aos poucos nessa mistura, para sentir quando ela estiver ali realmente bem emulsificada, bem com a textura de uma massa de pão. Quem já fez pão vai identificar esse ponto, mas vai olhando que você vai ver o ponto direitinho. Coloco aos poucos a água e vou misturando aqui com a colher. Eu ainda não coloquei a mão na massa, mas eu já vou colocar. Olha só, agora que ela chegou nesse ponto aqui grudentinha, eu vou tirar ela do recipiente e colocar sobre a minha mesa. Tiro o excesso ali da colher e vou começar a sovar todos os ingredientes e terminar de incorporar aqui os ingredientes secos, que eram bem pouquinho que eu não tinha conseguido passar ali com a colher. Se a massa ficar um pouco molhada, eu aqui coloquei um pouquinho mais de cimento, como se eu estivesse colocando um pouco mais de farinha no pão, tá, pessoal? Mas aqui eu coloquei o cimento. Eu acho que não influenciaria se você colocasse a farinha ou um pouco dos dois pós também. Aí, quando ela para de desgrudar, ela tá no ponto. Eu deixei ela descansando, pessoal, só por 10 minutos. E eu confesso que teria sido melhor sovar e descansar mais essa massa. Mas deu legal para fazer o projeto aqui. Aí eu tiro a parte que eu vou começar a trabalhar e deixo o resto no saquinho descansando, tá? Para não ressecar, é importante deixar ela tapadinha. Vou untar a minha mão aqui com óleo corporal, você pode untar com óleo de cozinha ou um creme hidratante. E vou dar mais uma sovadinha e abrir a minha massa assim com a mão. Exatamente como se fosse uma massa de pizza, uma massa de pão. Agora eu venho com um rolinho e começo a abrir ela aqui sobre o EVA. Essa massa ela não gruda muito na superfície, tá, pessoal? Mas abrir sobre o EVA facilita muito. Aí eu termino de abrir ela, né, no diâmetro que eu acho aqui que eu vou precisar. E eu vou usar essa cumbuca aqui como molde. Eu sobreponho então ela aqui na minha massa para ver se eu abri suficiente. E então eu vou deixar ela virada aqui com a boca para baixo e vou forrar ela com papel alumínio, né, com uma folha de papel alumínio amassada. Eu vou colocando essa folha de alumínio ali em cima da parte de baixo da cumbuca, do jeito que você tá vendo aí. E agora eu vou colocar a minha massa em cima do alumínio, usando ali a parte de baixo da forma como molde para ela ficar com essa voltinha. A intenção do alumínio aqui, pessoal, é duas: ajudar a desenformar com facilidade
e também deixar uma textura diferente ali na parte de dentro desse meu pratinho decorativo. Agora eu tiro o excesso ali da massa nas laterais, mas eu quero que fique de uma forma bem orgânica, bem irregular, desse jeito aqui, pessoal. Olha só como eu deixei fazendo algumas voltas. Então eu passo para o meu próximo projeto, que vai ser um vaso. Para ele eu vou reutilizar aqui uma garrafa de azeite. Abro ali a massa com as mãos e coloco ela na parte de cima apenas da minha garrafa, tapando inclusive ali a boca da garrafa. E vou deixar aqui também um formato irregular na parte de baixo. Olha só como é que eu tô fazendo. Agora eu aperto ali no pescoço da garrafa, né, para dar esse modelo, esse molde, e vou pressionando a massa contra a garrafa para que ela fique bem grudada. Agora, com a ponta do meu abridor de massa, eu vou abrir um furo no gargalo ali da minha garrafa, porque assim eu consigo que entre um pouco da massa para dentro e fique um acabamento bem bonito. Repara que eu deixei uma parte de massa maior de um lado para dar esse formato orgânico. Olha que bacana que tá ficando. Eu tô gostando muito de trabalhar com essa massa, pessoal. Agora eu reservo e vou para o meu próximo projeto. Aqui eu quero fazer uma escultura, pessoal. Eu não tinha bem certeza do que eu ia fazer, então, como eu não tinha muita massa, eu resolvi fazer uma cobrinha e modelar no formato do infinito, desse jeito aqui. Agora eu vou unir ali uma pontinha com a outra, bem delicadamente para não deformar, porque essa massa ela é bem macia, pessoal. E quanto mais você sovar, mais elástica ela fica. Cuida para sovar bastante a sua massa. Eu não sovei tanto a minha e depois eu me arrependi um pouco. E aí eu deixo descansando assim. Depois que ficou aí umas 10 horas secando, não, talvez umas 5 horas, pessoal, começou a secar e aquela parte da massa começou a descer. Por quê? Ficou muito pesada a quantidade de massa que eu coloquei ali só na parte de cima da garrafa. Então ela foi se desgrudando e descendo lá para baixo. Ficou um efeito bonito, mas eu resolvi de tirar essa parte que se soltou da parte de cima e foi lá para baixo, né? Porque eu acho que vai ficar mais bonito assim. E eu confesso que eu adorei esse efeito todo demolição ali que ficou em cima, pessoal. E aí eu deixei tudo secar por mais ou menos umas 48 horas, um dia e meio, talvez não 48 horas. E a garrafa aqui já tá bem seca, pessoal. Ela ficou com esses craquelados, né? Porque ela se soltou em função da quantidade de massa excessiva que eu coloquei ali, mas eu gostei muito desse efeito. A minha escultura tá praticamente toda seca, né? Agora eu vou deixar ela terminar de secar com a parte de baixo virada para cima. E o meu pratinho decorativo eu vou desenformar agora. Vamos ver como é que vai ser? Eu, viro ali, retiro o molde e começo a tirar com cuidado o meu papel alumínio. Ele ainda sai com facilidade, porque esse tempo não foi suficiente para secar tudo, pelo menos pela parte de dentro, só por fora. E olha que lindo esse formato irregular e bem orgânico que ficou. Eu também adorei as ranhuras que o papel alumínio deixou na parte de dentro. E agora, enquanto termina de secar, eu vou fazer aqui um detalhe na minha escultura usando cordão de juta. Eu dei algumas voltas no cordão de juta e deixei eles aí com essa medida. Então eu vou passar essas voltas aqui por dentro de uma das pontas do meu infinito, do jeito que você está vendo aí no vídeo. Olha só, ficou umas pontas para um lado e outras pontas para o outro. Agora eu vou deixar bem certinho, né? Acomodo bem esses fios. E então eu vou pegar essa corda maior que eu tenho aqui e eu vou prender essas outras cordas todas juntas. Eu vou fazer aqui, pessoal, um tassel. Então eu vou dar um nozinho aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Dou um nó dessa maneira aqui, ó, como você tá vendo aí no vídeo. Deixo uma pontinha pequena para um lado e uma grande para o outro. Aperto bem esse nó
E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para depois o nó final ficar invisível, eu faço uma argolinha e deixo a ponta para cima. Então eu começo a rosquear, né, a enrolar a parte maior do fio ali, formando o que vai ser o meu tassel. Olha só, dou bastante voltas para ficar bem gordinho, bem bacana. E quando eu estiver terminando aqui esse fio maior de enrolar, eu vou pegar a ponta dele e passar por aquela orelhinha que eu deixei. Olha só como é que eu faço, pessoal. Passo o fio por dentro dela e então eu puxo as duas pontas, a desse fio e a que eu deixei lá para cima da orelhinha, no caso. E agora o meu nó ficou invisível e dentro ali dessa estrutura. É só cortar a pontinha para baixo e a pontinha que ficou para cima e pronto, pessoal, já tá feito aqui o nosso tassel. Agora é só emparelhar as pontas desse jeito aqui, ajeita, se você quiser escova, eu achei que ficou bonito assim, não é necessário, e tá pronta a nossa escultura. Aqui estão as nossas 3 peças depois de ficarem secando aí por pelo menos 3 dias. Secou tudo muito bem. Então, pessoal, eu adorei mexer com essa massa. Essa receita da Lavínia é incrível. Essa massa é muito gostosa de fazer, é barata e é gostosa de trabalhar. Eu adorei todos os efeitos dessa peça, ela ficou rústica, mas assim, pessoal, se você quiser uma massa mais lisa e mais elástica, sova ela bem, deixa ela descansando, bem tapadinha, por pelo menos 2 horas, e eu acredito que você vai gostar muito de trabalhar com ela. As peças ficaram super bonitas, bem rústicas. Na garrafa, pessoal, se você não quiser esse efeito, eu gostei muito, né? E foi um efeito que eu consegui, assim, sem querer, mas eu curti demais. Se você não quiser isso, coloca pouca massa ali na parte de cima da garrafa, porque daí ela não vai pesar e escorrer. Ou então forra toda a sua garrafa, que também vai ficar lindo. E agora, pessoal, vamos ver como é que essas peças ficaram na minha decoração. Olha só, achei o efeito sensacional. Parece realmente que eu comprei essas peças. Achei chique, achei elegante, achei muito bom de fazer. Agradeço demais a Lavínia por essa dica, por essa receita incrível. Eu espero que vocês testem essa massa, testem mexer com ela. Ela é muito, muito gostosa, muito fácil de fazer. Vocês vão gostar com certeza e vão ter algumas ideias criativas por aí para fazer as suas peças. Um beijo, muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!